Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um vídeo aqui sobre o último decreto que aí mexeu com muita gente, que fala sobre reformas, né? A cassação ou revisão das reformas por incapacidade definitiva no âmbito militar, no âmbito dos militares das Forças Armadas. E aí, gente, eu trago todas essas questões para vocês nesse vídeo, explico tudo e tento trazer em quais situações isso pode ocorrer, quem pode ser afetado e o que pode acontecer, tá bom? Antes de tudo, gente, se inscreve no canal, deixa seu like, manda mensagem, me segue lá no Instagram também, prof.viniciuslúcio, e também você pode ter contato comigo através do WhatsApp, de e-mail e de tudo aí possível, tranquilo? Vamos lá. Em qual situação esse decreto pode implicar, né, gente? Teve muita gente com dúvida nisso, me perguntando, professor, o que é que eu faço, tal. Primeira, gente, não é hora de se desesperar. Esse decreto já era um decreto que, de certa forma, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa já vinham nessa direção. Há várias portarias e outras instruções normativas do âmbito, principalmente do Exército, que falam sobre isso. Na verdade, é uma caçada, né, na direção de cassação de reformas e revisão de reformas. Essa é a verdade. É um pente fino permanente. E aí, para quem está nessa, né, foi reformado por incapacidade ou invalidez, você é o alvo. O alvo é você, infelizmente. Infelizmente, essa é a verdade. Bom, esse decreto agora, saiu em 19 de julho, né, cerca de um mês atrás, ele regulamenta o procedimento de revisão de reforma por incapacidade definitiva ou por invalidez de militares inativos de carreira ou temporários. Então, as pessoas que estão tanto que foram reformados administrativamente ou foram reformados judicialmente. Seja aquela invalidez de total, ou seja, você não tem capacidade nem para os atos, para laborar civilmente, nem no âmbito militar, seja incapacidade definitiva, que é aquela ainda que você tem possibilidade de laborar ou de exercer, inclusive de trabalhar em funções, obviamente, que não sejam incompatíveis. Primeira coisa, gente. Das coisas mais polêmicas aqui é essa aqui. Começa na possibilidade de revisão do ato inicial. Artigo 2º desse decreto, que diz: o militar de carreira ou temporário é reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou por invalidez, poderá ser inspecionado pela administração militar para fim de revisão do ato inicial de concessão de reforma. Bom, isso aqui, gente, vem regulamentar o artigo 112A lá do Estatuto dos Militares. Ou seja, lá em 2019, em dezembro de 2019, a gente teve a reforma do Estatuto dos Militares, que está aqui. Abro para vocês aqui. Artigo 112A. Está aqui o artigo 112A. O militar reformado por incapacidade para o serviço ativo ou reformado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para a revisão das condições que ensejaram a reforma. E aí ainda fala aqui, né? Caso ele não compareça, tem o que? A possibilidade de suspensão da remuneração e também ou de se submeter à inspeção de saúde a cargo da administração militar. Então a bola já tinha sido cantada e há vários anos as forças vêm fazendo isso de forma sistemática. Isso não é novo. Pois bem, primeira pergunta que tem: professor, eu fui reformado administrativamente. Eu posso ter a minha reforma cassada? Sim. Mas isso aqui tem que ser em um procedimento mínimo. Você tem que ser submetido a uma nova inspeção de saúde. E aqui diz que a inspeção deverá ser feita por junta superior de saúde. Então, não vai ser aquela inspeçãozinha básica lá, né? Digamos, inspeçãozinha básica. Vai ser a inspeção de saúde por junta superior. O interessante é que ele traz duas possibilidades. A que você o quê? Pode ser de ofício, a administração pública vai mandar a cartinha para você lá e lhe notificar, ou vai ser por requerimento do militar, que é interessante, ou seja, o próprio militar requer essa inspeção. Seja ele um militar de carreira, seja ele um militar temporário. Professor, isso vai acontecer sistematicamente? Gente, vem acontecendo e vai acontecer de maneira mais
mais efetiva e mais rápida também. Então, o que é que acontece? Esse militar pode ter a sua reforma e acontecer duas coisas, gente. Olha o que pode acontecer. Pode acontecer dele ser a invalidez dele ser cassada, ou seja, ele ser requalificado para uma incapacidade, requalificado ou reclassificado para uma incapacidade definitiva e não para uma invalidez. Isso pode acontecer. E pode acontecer do sujeito também o quê? Ser cassada completamente a reforma. Claro, se ele for um militar temporário, encerrou tudo. Se ele for um militar da ativa, o que é que vai acontecer, pessoal? Ele vai voltar a trabalhar, voltar a laborar. E se não, o que é que vai acontecer? Se ele já passou da idade limite, ele vai para a reserva remunerada. Ele irá para a reserva remunerada. Então, esses são os efeitos que acontecerão aqui. Deixa eu voltar aqui para cima aqui para explicar outra coisa para vocês. Qual é a base, professor, disso aqui, basicamente? Veja só. O militar será convocado e ele vai ser aqui, gente, houver indícios de que ele desempenha atividades incompatíveis com as condições de saúde. Veja só. O que são atividades incompatíveis? Gente, há muita confusão nisso, dizendo, ó, eu sou reformado, não posso trabalhar. É falso isso. Não é verdade. Você pode. Você não pode trabalhar em uma atividade que é incompatível com uma lesão na coluna que você tem. Se você foi reformado por incapacidade em razão de uma severa lesão, de lesões que você tem na coluna, e você é professor da educação física, tem alguma coisa errada. Então, você dá aulas de educação física em uma academia, como é que pode? Se você tem uma severa lesão na coluna que lhe impede de fazer essas atividades. Então, se há indício disso, você tem condições de ser escolhido nesse sentido. E claro, às vezes são denúncias, cuidado nas redes sociais. As redes sociais entregam muita gente por aí. Já vi processos, viu, gente? Com foto do Facebook, com print do Instagram, com fotos da pessoa, dizendo que não tem condições e estava lá a pessoa jogando bola. Por processo de amostragem, obviamente que isso é uma fraude. Ou processo de amostragem, ou seja, chega lá em um determinado batalhão e são escolhidos algumas pessoas que estão vinculadas àquela OM, àquela organização militar, para serem o quê? Inspecionados. Pergunta que me vem, professor, e se a reforma foi concedida judicialmente? Não tem direito adquirido? Não foi coisa julgada? Verdade, coisa julgada. Professor, se tem coisa julgada, pode ser revertido? Gente, não poderia. Não pode. Mas se prepare para ser incomodado pela administração militar também. Mesmo você tendo sido concedido uma reforma de natureza judicial. É claro que você vai ter muito mais condições de, por exemplo, reverter isso. Por quê? Porque você tem uma sentença judicial definitiva que transitou em julgado que diz que você tinha aquela incapacidade. Era incapacidade o quê? Completa e total. Inclusive por perícia judicial. Vamos adiante. Se a pessoa não atender ou recusar a inspeção de saúde, o que é que vai acontecer? Ela pode o quê, gente? Ela vai ter a suspensão dos seus proventos. Professor, isso é legal? É, gente. Tem previsão no Estatuto dos Militares e aqui o decreto vem regulamentar. Então, veja. Professor, eu posso recusar? Gente, você só pode recusar se sua situação for uma situação de invalidez, uma situação de severos problemas de locomoção. Aí teria que a inspeção ser feita o quê? Na sua casa, porque você não tem condições de deslocamento. Há situações assim que são terríveis. Então, mas se não for, você deverá estar presente. E se não for, pessoal, você tem que justificar que no dia aprazado você não pôde. Dicas para quem vai para se submeter à inspeção. Gente, leve documentação atualizada. Documentação atualizada. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube explicando aqui no meu canal sobre isso. Vídeo explicando, como é que eu me documento para uma revisão aqui. Eu coloquei, explico. Documentação médica atualizada. Se você não tem documentação médica atualizada, atualize sua documentação médica. E aí o que acontece? A revisão pode fazer o quê? Ser anulada lá por hipótese de erro, né, irregularidade do ato inicial de concessão, ou seja, a administração pública vai e anula aquele ato dela, por exemplo, em razões de reforma administrativa.
ela diz que aquele e ela pode fazer isso? Pode. A previsão legal, professor, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício, quando cheios de vícios, de problemas. E aí, o de carreira, a reforma militar e carreira temporária será cassada na hipótese de não mais subsistirem as condições que ensejaram. Ou seja, o temporário está fora. E o de carreira, ele vai voltar ao serviço ativo. Vai, professor, vai. E se ele não tiver idade? Excesso de idade limite, como eu já expliquei para vocês, que está aqui sendo explicado. Aí ele vai ter respeitadas as seguintes condições. Colocação na escala hierárquica será do posto ou graduação em que ocupava por ocasião da reforma e na posição relativa de antiguidade correspondente ao tempo de permanência naquele posto ou graduação. Isso aqui vai gerar uma série de problemas, a gente teria outro vídeo aqui para explicar isso. Mas você vai voltar com o posto lá ou graduação que você tinha e com aquela antiguidade da época da reforma. Resumindo, a contagem de tempo de serviço não incluirá o tempo de permanência na situação de militar inativo, ou seja, o tempo de serviço, gente, não incluirá o tempo de permanência na situação de militar inativo. Então, o sujeito vai ter que passar muito mais tempo para fins de ir para a reserva no futuro, porque não contou esse tempo o quê? Na inatividade, porque não incluirá. E aqui é interessante, não incluirá o tempo de permanência na situação de serviço militar inativo. Tempo de serviço não incluirá o tempo de permanência. A remuneração e os demais serão previstos na legislação. Óbvio, já estão previstos na legislação. Está vinculado a seu posto ou graduação. O militar será imediatamente reincorporado quando o ato de reforma tiver sido anulado ou cassado por ter sido julgado apto em inspeção de saúde e não substituir as hipóteses de invalidez ou incapacidade. Isto o que é que está dizendo aqui? Olha, para quem não entendeu, é que, claro, gente, se não for invalidez ou incapacidade, ele está fora. E não for incapacidade vinculada ao serviço, que é o inciso 1 ou 2 aqui do capítulo do 108, e vou levar vocês ao capítulo do 108, o capítulo do 108 diz o quê? Inciso 1 e 2. Ferimento em campanha ou manutenção da ordem pública, enfermidade contraída em campanha ou manutenção da ordem pública, que já é o quê? E aqui, isso aqui está ligado à interpretação exatamente com a redação nova que foi dada na reforma dos militares. Ok? Então, vejam, exatamente, vai ter que ler sistematicamente com 109 também. Então, veja, o que é que você quer dizer isso, professor? É que, se não subsistir isso, pessoal, ele vai ser licenciado. Aí muita pergunta que me fazem, mas professor, e esses anos que ficou reformado, não conta como tempo para a estabilidade? Não conta como tempo para a estabilidade. Não conta como tempo para a estabilidade, certo? Só se conta o tempo para a estabilidade, o tempo de serviço ativo. Tempo de serviço ativo. Mesmo que haja algumas licenças médicas no meio do caminho. Então, constatado o vício, está lá cassado. Interessante, gente. E aí tem uma disposição final muito danada que trouxeram aqui, que foi trazida nesse decreto. O vício constatado no ato de reforma, veja só, apurado em sindicância ou IPM, a administração encaminhará cópia do processo ao MPM e à AGU. Ou seja, professor, o que é isso? Aqui estarão os casos de pessoas, gente, que serão processadas porque aquilo era de forma dolosa, de má fé. Ou seja, a pessoa estava ludibriando a administração pública. Isto é, uma pessoa que tinha uma invalidez não era invalidez. Aquilo ali foi um teatro montado. E aí ele pode responder, inclusive, por crime militar. Esse artigo tem dois efeitos, gente. Se liguem aí. Primeiro, simbólico. Assustar. Assustar as pessoas. Operação psicológica aqui. Certo? Psyops. Então, veja. E tem outro sentido também, que é o de fato, procurar e, em alguns casos, serão submetidos a processo criminal. Inclusive, a processo criminal e ao quê? A cobrança dos valores retroativos, pelo menos dos anos aí que foram pagos indevidamente. Ok? Esse é o cenário pós-decreto 10.750 de julho de 2021. Gente, tomara ter ajudado vocês aqui em alguns esclarecimentos. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse decreto. Vamos deixar andar um pouco mais como é que serão as notificações.
falem comigo, tirem dúvidas, mandem mensagens, porque isso aqui ainda vai dar muita dor de cabeça em muita gente, infelizmente. A gente vai ter uma caçada em um novo pente fino. Não é para assustar vocês, mas é sendo exatamente sincero. Isso é uma busca deles hoje, pessoal. As Forças Armadas se tornam forças gerenciais, então é redução de custo a todo momento. E é uma busca por isso. Redução da folha, redução do número de militares, redução do número de pessoas que têm pensões, que têm reformas, que têm... Isso vai ser. As pensionistas, professor, serão impactadas por isso também? Sim, elas já estão aí nos pentes finos da vida aí e serão impactadas. Mas aqui, esse decreto, veja, vem diretamente aí nessas reformas por incapacidade dos inativos, dos militares inativos, sejam de carreira ou temporários. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima, se Deus quiser.